cultura de colocar Jesus no centro, comunicar, de forma clara, que a razão de ser igreja é Jesus, e fazer isso de forma enfática, inspiradora, inteligente e planejada. A cultura de ser uma igreja feita para pessoas imperfeitas. A palavra de Deus nos ensina que são os doentes que precisam de um médico e não os sãos. A cultura de fazer com excelência. Isso significa dizer que não se faz de qualquer jeito. Fazemos o melhor ou fazemos o melhor. Não existe outra alternativa. A cultura de ver a graça de Deus em todas as coisas e para todos. Se chegamos até aqui, foi por meio dele, Jesus. Se somos o que somos, é por causa dele, Jesus. A cultura de fazer o que ninguém está fazendo para alcançar quem ninguém está alcançando. Amamos ousar, arriscar e fazer diferente. Graças a Deus, igreja. Amém. Sejam todos bem-vindos nesse domingo. É um prazer receber todos que estão aqui. Eu gostaria de começar essa noite conhecendo alguém que é muito especial, que é aquele que está nos visitando hoje à noite. Aquele que nos deu o prazer, da honra, da companhia, de vir aqui nos conhecer, vir visitar essa casa. Eu gostaria que você levantasse a sua mão e eu tenho uma pequena lembrancinha para te dar. Não fica com vergonha, tá certo? Você não vai ser constrangido. A gente tem uma lembrancinha para te entregar, tá certo? Essa lembrancinha também é um passaporte para que você conheça o nosso lounge ao final do culto. Então aqui à minha esquerda, à sua direita, no final do culto, você está mais do que convidado para conhecer o nosso lounge. Tem uma equipe, muito gente fina, esperando ansiosamente para te conhecer, para te dar... Sua mão levantada, que ainda não pegou a sua lembrancinha. Obrigado, meu irmão. Bem, queria compartilhar algo com vocês que é a minha felicidade de hoje estar aqui com vocês e também porque eu vou entrar de férias essa semana. Então aí, depois aí de um ano de muita pressão, de um ano de muita correria, eu vou estar tirando aí as minhas gloriosas férias, né? E hoje, assim, a minha mente, ela sabe que as férias só começam terça, mas o meu corpo já está entrando no processo, sabe? Hoje à tarde eu estava sentado lá em casa, e a impressão que eu tive quando eu levantei do sofá foi que foi só a alma e o corpo ficou por lá mesmo, porque a pressão começou a dar uma oscilada. Aí eu, opa, está na hora de começar a aproveitar também essas férias para cuidar um pouco da saúde, não só para se divertir, para descansar. Mas foi bom que ali no louvor o pé estava formigando um pouquinho. Eu, ô glória, é a pressão oscilando ou é o louvor que está uma bênção mesmo? Eu acredito que é a primeira opção, porque o louvor maravilhoso, abençoado. Então, só compartilhando com vocês esse pequeno dado aí. E hoje eu gostaria de compartilhar com vocês também uma mensagem que Deus ministrou muito ao meu coração no decorrer desse ano. Como eu falei, assim, foi muita pressão, foi muita coisa acontecendo ao mesmo tempo, muita coisa que eu não esperava. Às vezes a gente tem uma oportunidade de conversar um pouco e compartilha algumas coisas que foram acontecendo no decorrer do ano. Mas para mim foi um ano muito atípico, foi um ano que eu me tornei pai. Foi um ano que eu estava muito preocupado com a saúde do meu filho, por muitas coisas que aconteceram. Ele nasceu prematuro, acabou demorando um pouco para desenvolver em algumas áreas. Então foi um ano que muitas vezes me veio aquela sensação de que eu não sabia o que fazer. Muitas vezes me veio a sensação de que eu não sabia como proceder, que eu sequer sabia como eu deveria ser um pai, como eu faria para ser um bom pai, porque era tudo novo. Então eu queria compartilhar com vocês um pouco desse processo que aconteceu nesse ano agora de 2022. E é por isso que a gente vai falar hoje um pouquinho sobre decisões difíceis. E a decisão é algo interessante porque todo mundo
decide em média mais do que ali 30 mil decisões por dia. Desde o que vai vestir, o que vai comer, por qual caminho vai até o trabalho. Então é algo assim que realmente eu até me assustei quando eu fui olhar algumas pesquisas que falam que já decide aproximadamente, toma aproximadamente 30 mil decisões. Algumas dessas decisões elas são tomadas até de forma automática, sem que a gente pense, como quando a gente está dirigindo e simplesmente freia o carro em milésimos de segundos para não bater. A gente decidiu, de forma automática, o nosso cérebro processou aquela informação e decidiu aquilo. Então tomamos muitas decisões no dia a dia. Mas existem decisões que são cruciais. Existem decisões que têm o poder de mudar a nossa trajetória. Existem decisões que têm o poder de mudar a nossa vida. Se você está aqui hoje, é provável que talvez você seja uma decisão do seu pai de ter você. É bem provável. Ou se não, que o próprio Deus tenha decidido que você viria a essa terra, por mais que você não tenha sido planejado, porque nada sai da mão e do controle dele. Então as decisões, elas possuem o poder de mudar o quê? Mudar tudo, mudar a atmosfera onde você está inserido. Uma decisão tem o poder de mudar e transformar a sua casa. Uma decisão tem o poder de mudar e transformar o seu trabalho. Uma decisão tem o poder de mudar e transformar o seu futuro. Uma decisão tem o poder de mudar como você vai viver os próximos anos da sua vida. E algo que me chama muita atenção é como Moisés coloca aquilo que Deus chama de livre-arbítrio e que nos dá diante do povo. O maior presente que você poderia receber de Deus depois da tua salvação é o livre-arbítrio. Deus te ama tanto, mas Deus te ama tanto que Ele te deixou decidir aquilo que você quer viver na tua vida. E Ele não vai interferir na tua escolha. Então Moisés, antes que o povo entre na terra prometida, lá em Deuteronômio, ele chega diante do povo e fala: olha, diante de vocês está vida e morte. Diante de vocês está bênção e maldição. Entretanto, escolham bênção. Entretanto, escolham vida. E esse ano, como eu compartilhei com vocês, foi um ano que eu refleti muito sobre aquilo que eu tinha decidido. E hoje eu gostaria de compartilhar com vocês, não acerca da minha própria experiência, porque eu tenho só 31 anos. Às vezes eu me acho um pouquinho velho para algumas coisas, mas novo para outras. E eu aprendi algo em um livro que eu li alguns anos atrás, que o nome do livro era Mentores Segundo o Coração de Deus, de Wayne Cordeiro. E ele falava o seguinte: olha, cada narrativa bíblica, cada história que está registrada no livro da vida é uma oportunidade que você tem de aprender com alguém e ser discipulado em uma área. Quer aprender como fugir da tentação, irmão? Cola em José, corre. É sucesso. Quer aprender como liderar? Vai lá para a história de Neemias. E hoje eu gostaria de te convidar a refletir como podemos tomar decisões difíceis à luz da vida de um jovem que conseguiu matar um gigante, mas que depois reinou por todo o império e conduziu todo o povo de Deus a um dos maiores períodos de abundância e prosperidade que aquele povo já tinha visto, e unidade. Eu gostaria de ler com vocês um relato que está lá em 1 Samuel 23, do 1 até o 18, até o 13. A gente vai ler a história da cidade de Keila. Quando disseram a Davi que os filisteus estavam atacando a cidade de Keila e saqueando as eiras, ele perguntou ao Senhor: devo atacar esses filisteus? O Senhor lhe respondeu: vá, ataque os filisteus e liberte Keila. Os soldados de Davi, porém, lhes disseram: aqui em Judá estamos com medo
quanto mais então se formos a Keila lutar contra as tropas dos filisteus. Davi consultou ao Senhor novamente, e o Senhor falou: levanta-se, vá à cidade de Keila, pois estou entregando os filisteus em suas mãos. Então Davi e os seus homens foram a Keila, combateram os filisteus e se apoderaram dos seus rebanhos, impondo-lhes grande derrota e libertando o povo de Keila. Ora, Abiatar, filho de Ameleque, tinha levado o colete sacerdotal quando fugiu para se juntar a Davi em Keila. Foi dito a Saul que Davi tinha ido a Keila, e ele disse: Deus os entregou nas minhas mãos, pois Davi se aprisionou ao entrar em uma cidade com portas e trancas. E Saul convocou todo o seu exército para a batalha, para irem a Keila e cercarem Davi e os seus homens que o seguiam. Quando Davi soube que Saul tramara atacá-lo, disse a Abiatar: traga o colete sacerdotal. Então orou: ó Senhor, Deus de Israel, este teu servo ouviu claramente que Saul planeja vir a Keila e destruir a cidade por causa dele. Será que os cidadãos de Keila me entregarão a ele? Saul virá de fato, conforme teu servo ouviu? Ó Senhor, Deus de Israel, responde. E o Senhor disse: ele virá. E Davi novamente perguntou: será que os cidadãos de Keila entregarão a mim e aos meus soldados a Saul? E o Senhor respondeu: entregarão. Davi e os seus soldados, que eram cerca de 600 soldados, partiram de Keila e ficaram andando sem direção definida. Quando informaram a Saul que Davi tinha fugido de Keila, ele interrompeu a marcha. Deixa eu contextualizar um pouco para vocês. O que acontece? Davi ele já tinha sido ungido rei, enquanto Saul ainda reinava sobre o povo de Israel. A partir do momento que Saul desagrada a Deus e é desobediente a Deus, Deus fala: eu escolherei entre o povo um novo rei. E aí foi e ungiu Davi. E como todos conhecem a história, Davi matou o gigante, começou a fazer parte do exército de Saul, começou a infligir grandes baixas nos filisteus, começou a ser muito visto e começou a acumular fama por aquilo que ele fazia. As pessoas cantavam, né? Davi matou 10.000 e Saul matou 1.000. O coração de Saul se encheu de inveja. E o que Saul começa a fazer? Começa a perseguir Davi. E nesse momento, Davi é um foragido. Nesse momento, Davi ele se esconde. Ele se esconde de Saul e do seu exército. Para preservar a sua vida, ele foge para a caverna do Adulão. E fala que quando ele chega na caverna do Adulão, ele encontra ali outras pessoas que estavam fugindo. Pessoas que estavam com o nome negativado no SPC e no Serasa, porque falam que eram pessoas que tinham dívidas e que por isso estavam fugindo na caverna do Adulão, estavam se escondendo dos seus credores. E ele ali forma um batalhão. Com aqueles 400 homens, ele forma um batalhão. Em um determinado momento, ele escuta que os filisteus cercaram uma cidade de Israel. Uma cidade que era uma cidade fortificada. Uma cidade que tinha muros, uma cidade que tinha portas. É por isso que Saul fala que a cidade tinha ferrolhos e trancas. E ele decide então perguntar ao Senhor se ele deve ir ou não salvar a cidade de Keila. E o primeiro ponto interessante é que Saul era o rei de Israel. Mas Saul em nenhum momento se incomoda em ir ao resgate de Keila. Mas Davi nesse momento ele fica extremamente incomodado e ele pergunta ao Senhor: devo ir então salvar Keila? E o Senhor fala: vá, levante e vá. E o primeiro ponto que eu queria destacar da história de Davi e o que a gente pode aprender sobre como tomar decisões difíceis é o fato dele ter buscado ao Senhor. E isso pode parecer algo óbvio,
Mas não é, porque Saul não buscou. E o porquê que a gente deve buscar ao Senhor frente a algumas decisões importantes, algumas decisões que são cruciais na nossa vida. Qual que é o benefício de buscar ao Senhor? Muitas vezes, se a gente buscar ao Senhor com antecedência, a gente vai deixar de ter muita dor de cabeça lá no futuro. Sabe qual que é a verdade? Todo mundo aqui foi chamado para uma guerra. Tem alguém aqui que está com todas as áreas da vida perfeita, que não tem problema em nenhuma área. No trabalho está tudo certo. Em casa está só a glória. Se tiver, me fala que eu quero perguntar o segredo. Quando eu estiver saindo daqui. Mas a verdade é que não existe ninguém que tenha a vida perfeita. Em alguma área da sua vida, da minha vida, provavelmente estaremos em estado de alerta, em estado de guerra. E o Senhor nos chamou para lutar algumas batalhas. Sabe que você foi chamado, a palavra que Deus libera sobre Adão, é que ele deve conquistar a terra. É que ele deve espalhar a glória de Deus sobre a terra, se multiplicar sobre a terra. Então, existem áreas da sua vida que Deus também te fez o mesmo convite. Agora, sabe o que acontece? Muitas vezes a gente acaba gastando a energia em batalhas que Deus não nos chamou a lutar. Muitas vezes a gente acaba cansando, a gente acaba se esgotando em meio a batalhas que Deus não nos chamou a lutar. A palavra fala, sobretudo guarda o teu coração, porque do teu coração o quê? Surge toda a fonte da vida. O ânimo. Muitas vezes a gente está cansado, a gente está esgotado porque a gente está lutando alguma batalha que definitivamente não deveríamos nem sequer ter entrado. Um exemplo disso. Deus chama Davi a lutar a batalha de Keila, não chama? Deus não falou, vai, levanta e vai. Mas onde que a gente vê que Deus chamou Saul a perseguir Davi? E sabe qual que foi o fim da história de Saul? Eu narrei até agora o que aconteceu e o porquê que Saul começou a perseguir Davi, por inveja. Enquanto Saul começa a perseguir Davi, o seu reino começa a ser minado. A gente vê que enquanto Davi estava ali expulsando os filisteus, que era um povo estrangeiro, Saul estava atacando o seu próprio povo. E aí no fim do versículo, no fim desse capítulo 23, quando você vai lá para o final, você vê que a marcha de Saul é interrompida quando ele sai à procura de Davi, porque os filisteus começam a atacar por outra região, em grande quantidade. E a partir do capítulo 23 até o 31, é narrado a forma como os filisteus, entre outras coisas, começam a adentrar na terra de Israel. E culmina que no capítulo 31, Saul é morto pelos filisteus. Porque no momento que Saul deveria estar edificando o seu reino, no momento que Saul deveria estar conduzindo o seu povo à unidade, ele estava travando batalhas que em nenhum momento Deus o chamou a travar. Em contrapartida, Davi perguntava, Senhor, devo ir a Keila? Enquanto isso, a batalha de Davi não era vã. E Davi estava caminhando exatamente em direção para aquilo que era o propósito e a vontade de Deus para a sua vida. Então, muitas vezes, quando a gente consulta o Senhor, a gente economiza energia, a gente economiza tempo, a gente deixa muitas vezes de quebrar a cara, porque Ele sabe o que é melhor para a minha e para a sua vida. Aí a pergunta é, como podemos buscar
a direção de Deus para as nossas vidas. A gente vê que Davi, ele consulta o Senhor por 3 vezes. A primeira vez, ele busca o Senhor e ele pergunta: devo ir? E os seus soldados ficam um pouco inquietos, e aí ele pede uma confirmação: Senhor, devo mesmo ir? E por último, quando ele chega então a Keila, ele pergunta pela 3ª vez: Senhor, Saul vai vir? E os habitantes me entregarão? E o que a gente pode compreender da história de Davi é que ele usa todos os elementos que estavam à sua disposição para buscar a Deus. Da primeira vez que ele busca a Deus, o texto não fala se é pelo intermédio de algum profeta ou se ele busca a Deus em meio às suas orações, mas o texto deixa claro que ele busca a Deus. Mas na 3ª vez que ele busca a Deus, o texto deixa claro como ele faz isso. Lá em Êxodos, fala que no momento de consultar ao Senhor, no momento de decidir, de tomar decisões que seriam impostas a nível de nação, o povo de Israel deveria usar o colete sacerdotal. E é muito interessante essa simbologia e essa analogia. O colete sacerdotal era uma vestimenta de ouro, coberta com 12 pedras, que simbolizavam cada uma tribo de Israel e representavam a unidade daquele povo. E também existia ali o Urim e o Tumim, que eram as formas como o sacerdote consultava a Deus. E o que é interessante nisso? O sumo sacerdote entrava diante da presença de Deus no tabernáculo para ministrar. E ele entrava vestindo o quê? O seu peitoral. Sempre que ele estava diante da presença de Deus, ele estava com aquele peitoral que representava a unidade de Deus e a decisão de Deus sobre aquela nação. Então, quando ele ia servir no Santíssimo Lugar, ele estava com esse peitoral. Quando ele ia servir dentro do tabernáculo, ele estava com esse peitoral. E muita coisa no Velho Testamento acontece de forma simbólica, porque muito do que acontece no tabernáculo representava o sacrifício de Cristo e o Espírito Santo de Deus que seria dado nos últimos dias, como o profeta Joel fala. Então, quando ele usa o colete sacerdotal, ele está usando tudo o que ele tem à sua disposição para buscar ao Senhor. Ele busca o Senhor em suas orações, ele busca o Senhor como o Senhor orientou buscar. E hoje o que a gente pode entender disso? Que também existem formas de buscar a presença de Deus e de buscar aquilo que Deus tem para mim, para a sua vida. Qual que é a direção, qual que é a resposta que Ele tem para aquilo que você está esperando, para aquilo que você precisa decidir na sua vida. E a primeira não mudou. Por que Davi pega o colete sacerdotal para buscar o Senhor? Porque a palavra fala que deveria ser assim naquela época. Então a primeira fonte, a fonte primária da vontade de Deus sobre a minha e sobre a tua vida é a palavra dele. Então na palavra de Deus você pode encontrar muito do que você precisa saber. Se já está lá na palavra, você concorda que ele não precisa revelar mais? Você concorda que ninguém aqui precisa chegar para Deus e perguntar: ô Senhor, é da tua vontade que eu sonegue o imposto de renda? Ô Senhor, é da tua vontade que eu conte aquela mentirinha branca do bem? Né? A gente tenta até dar uma maquiada, né? Para ver se parece melhor, né? Mas não tem, meu irmão, não tem mentira do bem e do mal. É tudo mentira. E o problema é o costume e o precedente que isso abre. Ou a gente encara as coisas de frente, ou a gente fica arrumando sempre desculpa para transferir a nossa responsabilidade. E é isso que a mentira faz também. Então, a palavra de Deus é a fonte primária. A gente também pode buscar a Deus, e a gente também vai ser cheio de Deus através
do relacionamento com o povo de Deus e com a própria igreja. Há um tempo atrás, logo no início da minha caminhada, eu tinha dado assim uma pisada na bola muito feia. E eu lembro que eu fiquei com muita vergonha de voltar para a igreja. E eu fiquei assim, eu não vou ser bem-vindo, não vou ser recebido. E agora? E eu lembro no dia que eu estava entrando, era aqui ainda do lado, e eu entrando, eu cheio de vergonha. E na nossa igreja tinha um irmão que era especial. E ele sempre sentava aqui desse lado. E ele era muito animado, era a pessoa mais animada do louvor. Quando o louvor começava, ele começava a bater palma, e a rir, a cantar. O nome dele era Alexandre. E eu lembro que eu entrei na igreja com o coração pesado, triste. E no momento que eu entrei, o Alexandre saiu daqui, saiu correndo e me abraçou lá no meio da igreja e me suspendeu assim. E começou a rir e a pular comigo. E naquele momento eu me senti abraçado por Deus. Naquele momento eu me senti recebido por Deus. Deus usa o próprio povo dele para ministrar a vida do povo dele. E muitas vezes a gente deixa de se expor a isso. Como? A gente deixa muitas vezes de ir a uma célula. Eu sei que a vida é uma correria, mas muitas vezes a gente deixa de se relacionar com outras pessoas que vão derramar sobre a nossa vida. Pessoas que passam pelas mesmas coisas que nós passamos. E isso é uma bênção. Se as coisas estão meio corridas para você, você tem de, talvez, se for o seu caso, cuidar dos seus filhos, trabalhar, estudar e buscar a Deus. Saiba que existem pessoas, a mesma faixa etária que você, passando por muitas das coisas que você está passando agora, ou até já passaram e vão poder te acrescentar muita coisa. Mas muitas vezes a gente não é abençoado, porque a gente não tem esse contato. Porque a gente se deixa levar pela correria da vida. E sabe o que é que fala lá em Salmo 131? Como é bom e agradável quando os irmãos convivem em união. É como óleo precioso derramado sobre a cabeça, que desce pela barba, a barba de Arão, até a gola das suas vestes. É como o orvalho de Hermon, quando desce sobre os montes de Sião. Ali o Senhor concede bênção da vida para sempre. Esse texto fala que na unidade Deus celebra a bênção. Na unidade Deus celebra a bênção. Então cada célula, meu irmão, cada momento informal, cada momento de comunhão, cada momento de estar próximo, é um momento que Deus pode usar em potencial para derramar sobre a sua vida. Para receber e para liberar, para você receber e para Ele liberar uma direção sobre a sua vida. Porque Deus muitas vezes Ele vai falar da forma mais simples. Muitas vezes Ele vai falar aqui do culto, mas muitas vezes Ele vai usar um irmão extremamente simples para liberar uma palavra sobre a tua vida. Porque para Deus usar, Ele não precisa de currículo. Ele não precisa, de experiência, pré-antecedente. Ele não precisa muitas coisas, aquilo que a gente acha. Às vezes a gente acha, eu sou incapaz de ser usado por Deus. E eu queria te dizer, meu irmão, que não existe ninguém que possa ser incapaz de ser usado por Deus ou que Deus descarte. E a palavra vai além, diz até que pelo menos um dom Ele te deu. Qual dom? Pode ser o mais simples possível, meu irmão. Você pode ter o dom de ministrar com um abraço, como Alexandre ministrou, mas aquilo mudou a minha vida. Sabe o que é que muitas vezes a gente já falou sobre a importância de buscar a Deus
como buscar. Mas o porquê que muitas vezes a gente não busca, o que nos impede? O primeiro ponto que eu queria destacar é a autossuficiência. Como a gente falou logo no início, Saul ele poderia ter buscado a Deus, mas ele não buscou. E Davi, ele faz o oposto disso. E aí a gente vai para algo que é óbvio, o porquê que Davi buscou a Deus, o porquê que Davi perguntou o que fazer. E a verdade é que ele fez isso porque ele não sabia o que fazer. Isso pode parecer algo que é óbvio e que é simples, mas não é. Sabe por quê? Porque a gente aprende desde pequeno que é feio não saber de alguma coisa. Quer ver você passar vergonha na sala de aula? É quando alguém te pergunta alguma coisa e você não sabe responder. É ou não é? É fomentado desde pequeno aquela imagem de que você precisa saber, de que você precisa ter todas as respostas, de que você vai passar por ridículo se alguém te perguntar alguma coisa e você não souber responder. Mas, meu irmão, eu queria te dizer que, na verdade, você não precisa ter todas as respostas. O pastor Guilherme falou muito bem no último final de semana que o oposto da fé é incredulidade. Então, muitas vezes não ter todas as respostas não é sinal de incredulidade. Mas todo mundo está em um processo e muitas vezes Deus não vai falar tudo. Olha que interessante, Deus fala para Davi, vai a Keila. Davi pergunta, devo ir? Ele diz, vai. Mas ele não fala com convicção que Saul, logo depois que ele chegar em Keila, Saul vai atrás dele. Porque tem alguns detalhes que a gente não precisa saber. Você chega assim para uma criança de 3 anos de idade, você diz, olha meu filho, a vida é dura, eu vou logo te falar. Na vida você vai ter muita desilusão, na vida você vai ter muita frustração, vá se acostumando. Está chorando? Chore, chore, chore mesmo, que na vida você tem de aprender a chorar. Porque na vida tem muito sofrimento. Não, meu irmão, ninguém fala isso para uma criança de 3 anos de idade. Porque será que Deus vai revelar todos os detalhes para a gente? A verdade é que se ele falasse um pouquinho a mais de muita coisa que a gente ia ter de passar, a gente nem começava. A gente já descia na próxima parada. Já puxava a corda de motorista. Vou descer. Então muitas vezes a gente não vai ter todos os detalhes. E isso não é incredulidade. Isso não é falta de fé. Está tudo bem. Muitas vezes você não vai saber o que fazer, não vai ter ideia. Muitas vezes alguma situação pode acontecer e você, Deus, como que eu reajo a isso? O que eu faço? Porque você não vai ter a mínima ideia. E é por isso que precisamos buscar a Deus. Agora, a autossuficiência é um grande perigo, porque muitas vezes a gente acha que sabe tudo, ou que tem as melhores respostas para tudo. E às vezes a gente pode deixar de buscar a Deus e quebrar a cara, porque a gente tinha plena convicção de que sabia, mas não era aquilo que Deus queria. Outra coisa também que a gente aprende é que ter medo é errado, né? Quem tem medo na minha terra é frouxo. Cara para ser, mesmo cabra macho, não pode ter medo. E sabe qual que é a verdade? É que às vezes a gente vai ter medo. Você vai dizer, Jairão, eu não tenho medo. Eu te desafio, meu irmão. Imagina você chegando na esquina da sua casa. Você está assim a 35 metros. Quando você escuta o barulho daquela Trax toda apagada, pó, 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 vindo, e você aperta o passo, e você já olha para a fechadura, e a fechadura vai se distanciando, e você vai aproximando, vai apertando o passo, aí você tenta a primeira chave, não é, tenta a segunda, não é, e o barulho vai se intensificando, pó, 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 pó. Todo mundo tem medo, meu irmão. Todo mundo tem medo. Sabe qual que é a diferença do valente para o medroso? É que o valente subjuga o seu medo. Apesar do medo, ele vai. Apesar do medo, ele faz. Apesar de não ter todas as respostas, ele tem fé, ele crê. Isso não paralisa. A diferença é essa.
Mas ninguém aqui vai ser um super-humano, e em nenhum momento vai ter dúvida, ou em nenhum momento vai ter medo. Isso é natural. E o que a gente precisa fazer é entender isso e colocar diante de Deus. O último ponto: ao tomar uma decisão difícil, não coloque as suas expectativas no reconhecimento das outras pessoas. Lembra que a gente falou sobre guardar o coração? Guardar o coração, inclusive, da decepção. Muitas vezes a gente está diante de uma decisão para tomar, e a gente fala: não, eu vou tomar essa decisão, eu vou fazer o que precisa ser feito, eu vou ajudar aquela pessoa. Imagina, Davi, eu vou ajudar Keila, porque depois que eu ajudar Keila, aí as coisas vão melhorar para o meu lado. Quando eu chegar lá em Keila, o pessoal vai estender o tapete vermelho, vai dizer: ô meu rei, venha, que bom que o senhor chegou, a gente estava só esperando. A pior coisa que a gente pode fazer é motivar uma decisão que a gente precisa tomar com base na expectativa de gratidão dos outros. Eu vou fazer o bem para tal pessoa porque depois ela vai ser grata. Eu vou ajudar a tal pessoa porque depois ela vai me agradecer. Porque provavelmente, meu irmão, isso não vai acontecer. Existe uma grande probabilidade disso não acontecer. E eu não estou dizendo que você não deve confiar em outras pessoas. Não é isso. Há pouco tempo eu falei sobre relacionamento. Mas eu estou te dizendo que você não deve colocar a tua esperança em pessoas. A tua esperança deve estar em Deus. Você deve confiar em pessoas? Deve. Você deve se relacionar com pessoas? Deve. Mas e a tua confiança está onde? A tua esperança está onde? Está no Senhor. O próprio Davi, ele falava: elevo os meus olhos para o monte, de onde virá o meu socorro? O meu socorro vem do Senhor. E isso era um militarista falando. Em outras palavras, ele está dizendo: olha, eu não estou esperando nenhum aliado se juntar à batalha para que essa batalha seja vencida. Eu não estou esperando nenhuma outra situação. Os meus olhos estão fixos no Senhor, porque dele virá o meu socorro. É isso que Davi fala. E quando a gente começa a conhecer a história de Davi, a gente começa a entender o porquê que ele fala isso. E toda escolha, meu irmão, não se engane, tem um preço. Toda escolha que a gente precisa tomar, a gente vai precisar pagar algo por ela. Se você escolher estudar para o vestibular, olha como eu estou velho, não é mais nem vestibular, nem. E daqui a pouco, se brincar, volta a ser vestibular. Mas se você for estudar para um concurso, se você se propor estudar para alguma coisa, você vai ter de abdicar de quê? De sair, talvez, de tempo que você poderia estar fazendo outras coisas. Tudo na vida, meu irmão, isso é só um exemplo que você precisar decidir. A tua escolha lhe trará um preço. E está tudo bem. Só que você vai precisar estar muito fundamentado no Senhor, naquilo que o Senhor te fala. Porque senão a gente fica esperando reconhecimento, a gente fica esperando isso, fica esperando aquilo, meu irmão. E no final é a gente que se frustra. Então olhe para o Senhor no trabalho, olhe para o Senhor. E na minha casa, na minha família também, meu irmão. Seja uma boa esposa, não porque o teu esposo vai reconhecer, mas para agradar a Deus. Seja um bom esposo, não porque a tua esposa vai reconhecer, mas para agradar a Deus. Seja um pai que vai agradar a Deus, e não porque seu filho vai um dia olhar para você e dizer: muito obrigado, papai. É isso que a gente pode aprender com a história de Keila. E é isso que a gente pode aprender com a história de Davi. Outra coisa que eu queria falar é que muitas vezes a gente acaba entrando em algumas enrascadas. Enrascadas essa que às vezes a gente se mete, que a gente não deveria,
É aquela mesma analogia da batalha que eu falei no início. Tem coisa que Deus não nos mandou fazer. A gente vai lá e faz, aí está em apuros. E tem coisa que às vezes a gente faz e o dano vem porque tem um preço da nossa escolha, mas a gente está levando o dano pelo Senhor. E aí eu queria te dizer que toda a vida, meu irmão, que o Senhor te colocar na fornalha, Ele vai estar lá com você e Ele vai tirar você de lá. Agora, todas as vezes que a gente escolhe entrar, nem sempre Ele vai tirar. Às vezes, a gente entrou com as nossas próprias pernas e vai ter de sair lá da mesma forma que entrou, andando. Então é por isso que é importante decidir. Agora, tem um texto em Gálatas que eu gosto. Lá em Gálatas 6, e fala: não nos cansemos de fazer o bem, pois ao seu próprio tempo colheremos. Aí de onde que vem a colheita? É da outra pessoa? Quem que dá essa colheita? É a gratidão dos outros? Não. A colheita vem do Senhor. Agora não se canse. Seja lá o que Deus te chamou a fazer, não se canse. Seja lá qual batalha Deus te chamou a travar, não se canse. Porque a condição para colher é continuar. Ah, Jairã, a dúvida bateu. Continue. O medo bateu. Continue. Arrocha o passo. Mas continua. Mas não para não. Porque dele vai vir a colheita. E assim, o principal que me chama a atenção na história de Keila é o seguinte. Que aqui a gente já acabou. Mas eu só queria trazer um último detalhe. Quando a gente olha no Velho Testamento, a gente vê muitos flashes daquilo que seria a vinda de Jesus. Existem muitas analogias messiânicas, existem muitas revelações do próprio Cristo, da vinda do próprio Cristo. E sabe quem que é aquele? Somos nós. Nessa analogia, Jesus, Ele se despiu da sua glória. Jesus, Ele se fez homem, veio a essa terra. Ele sabia que Ele seria traído. Ele sabia que pelo peso e pelo preço dos nossos pecados, Ele teria uma morte de cruz. Ele sairia traído, humilhado, desprezado, para que hoje nós fôssemos aceitos. Mesmo sabendo, Cristo veio ao nosso socorro. Mesmo sabendo, Ele veio para mudar a história da minha e da tua família. E a gente começou falando de decisão. E eu queria te falar que hoje é dia de decisão. Talvez você precise decidir mudar a forma como você tem levado a sua vida. Existem lutas que precisam ser travadas. Quais áreas da sua vida você precisa, meu irmão, minha irmã, se colocar de pé, resistir e lutar? Você precisa decidir. Precisamos decidir. Precisamos nos posicionar. A pior decisão que pode existir é a omissão. É quando decidimos ser omissos. Porque isso já é uma decisão, meu irmão. E colheremos. Talvez você hoje precise decidir perdoar. Porque Jesus nos perdoou.
Talvez você hoje precise decidir amar, sair daqui dizendo: eu vou amar a minha família, eu vou chegar em casa, eu vou dar um abraço no meu pai, eu vou dar um abraço na minha mãe, eu vou falar o quanto eu os amo, porque Jesus me amou. Não importa se em algum momento eu me senti amado ou se eu não me senti, mas você precisa decidir, você precisa escolher. Está diante de nós bênção e maldição, vida e morte, mas precisamos decidir. A responsabilidade é nossa. Não importa como chegamos até aqui, mas a escolha é nossa, como prosseguiremos. E se te falta alguma coisa, se você acha que falta alguma coisa, eu queria te falar que está acessível o Espírito Santo de Deus para a minha e para a sua vida, para todo aquele que nele crê. E que o livre-arbítrio, meu irmão e minha irmã, é um presente. É um presente que Deus não vai interferir, mas em contrapartida Ele nos deu todas as ferramentas necessárias para escolher vida. Reflita hoje no seu coração o que você precisa decidir, em qual área você precisa se posicionar, e você verá aquilo que Ele fará na tua vida, meu irmão e minha irmã. Neste lugar, Tu és real. Vou me entregar totalmente. O Teu toque abriu os olhos do meu coração. Eu posso enxergar e entender. Se eu me humilhar diante do Teu altar e sacrificar aquilo que me custar, Tu inclinarás os Teus ouvidos ao meu clamor. Mas vale um dia no centro do Teu querer, que toda a vida sem jamais Te conhecer. Tu és minha fonte, minha colheita, neste lugar, Tu és real. Vou me entregar totalmente. O Teu toque abriu os olhos do meu coração. Eu posso enxergar e entender. Se eu me humilhar e sacrificar, Tu inclinarás os Teus ouvidos ao meu clamor. Mas vale um dia no centro do Teu querer, que toda a vida Tu és minha fonte, minha colheita, minha herança. Se eu me humilhar
os teus ouvidos ao meu clamor. Mais vale um dia que toda a vida. Tu és minha fonte, minha colheita, minha herança. Pai, nesse momento, Pai, nós nos colocamos diante da Tua presença, Pai, porque nós não temos todas as respostas, Pai. Nós nos colocamos, Pai, diante da Tua presença, porque nós precisamos do Senhor, Pai, porque Tu é a glória, Teu é o reino, meu Pai, porque Tu vive, meu Pai, de eternidade em eternidade, meu Pai. Quem somos nós, ou aquilo que pensamos, meu Pai, porque Tu és muito maior, meu Pai, do que aquilo que os nossos ouvidos ouviram, ou que os nossos olhos viram, Pai. E é por isso que essa noite, Pai, com humildade, Pai, nós nos colocamos diante da Tua presença. E eu peço, Pai, em nome de Jesus, que o Senhor possa, Pai, revelar respostas, Pai, essa noite, Pai. Em nome de Jesus, a Tua palavra fala, meu Pai, que aquele que carece de sabedoria peça ao Senhor, Paizinho. Então, em nome de Jesus, eu peço, derrama, Pai, sabedoria sobre o Teu povo. Dá, Pai, a cada um, meu Pai, a resposta que precisa receber, Paizinho. Em nome de Jesus, eu oro, meu Pai, hoje, por todos que precisam decidir, Pai, ter um recomeço, Paizinho. Em nome de Jesus, a Tua palavra fala que foi jogado no mar do esquecimento, Pai, todas as coisas, Pai. Então, em nome de Jesus, se sinta amado, se sinta amada, se sinta abraçado pelo Teu Pai. O Teu Pai te ama, o Teu Pai marcou o encontro essa noite contigo. Então só abre o teu coração e decide recomeçar com Ele hoje. Em nome de Jesus, Pai, recebe, Pai, cada um que está aqui com o coração sedento por Ti. Derrama do Teu Espírito, derrama da Tua graça, derrama do Teu amor, Pai. Em nome de Jesus, Pai, nos fortalece, Pai, naquilo que decidirmos, Pai, por servir ao Senhor. Em nome de Jesus, isso é o que nós te pedimos e te agradecemos. Amém. A minha fonte é o Teu amor, minha colheita é o Teu amor, é o Teu amor. Declare isso, igreja. A minha fonte é o Teu amor.
Graças a Deus, igreja. Pode sentar. Fique à vontade. Enquanto Jairam ministrava, durante toda a mensagem, eu adoro esse tipo de mensagem. Prática, objetiva, simples, como o Evangelho tem que ser. Como o Evangelho é, na verdade. Mas enquanto ele ministrava, Deus falava ao meu coração. E Jairam, para mim, fechou com chave de ouro. Não decidir já é uma decisão. Não escolher já é uma escolha. Ruim, mas é uma escolha. Normalmente, nós queremos ser abençoados, né? Nós sempre queremos ser abençoados. Nós queremos que tudo que nós viermos a fazer seja abençoado. Queremos que tudo que temos seja abençoado. Todo mundo, eu também, nós sempre queremos a bênção. Mas às vezes nós nos sentimos muito seguros numa posição de não decidir. Sabe aquela posição do tanto faz? Que sabor você quer? Tanto faz. Peça você. Se for ruim, foi você. Mas se foi bom, foi você também. Tanto faz, né? Que cor você quer? Tanto faz, escolhe você. Sempre seguro. Sempre seguro. E caminhar com Jesus não é assim. Não é assim que funciona. Deus, Ele quer nos abençoar sempre. Mas para isso, nós precisamos decidir. Nós precisamos fazer nossas escolhas. Então, jamais, sob nenhuma hipótese, você se omita. Escolha, decida, baseado nos princípios da palavra de Deus que você conhece. Mas tome as suas decisões, faça as suas escolhas, baseado naquilo que Deus sinaliza no seu coração. Amém? Esse é o caminho. Esse é o caminho da vida cristã e de toda a nossa vida. Escolha, decida. Sempre. Nunca se omita. Nunca fique na defensiva. Se posicione. Isso é muito importante. Amém? Quando tivemos aqui o cinema, eu queria agradecer a todos aqueles que puderam vir. Eu infelizmente não pude vir, mas contribuí comprando as minhas senhas. O resultado foi muito bom. O pastor Guilherme me passou. Foi uma bênção. Foi uma bênção. O valor já foi revertido para o caixa da igreja e será usado para manutenção e reposição de alguns equipamentos que estão carecendo aqui na igreja. Então foi uma iniciativa assim muito bacana. Deus abençoou sobremaneira porque o resultado veio e vai contribuir assim grandemente para o que fazemos aqui. Amém? E eu quero encerrar passando para vocês alguma notícia do pastor Pedro. O pastor, ele está no momento, ele está chegando no meio do seu tratamento. Falo da radioterapia e da quimioterapia, ok? Ele está chegando ali pela metade do tratamento. Tratamento difícil, um tratamento doloroso, não é fácil, mas ele está reagindo muito bem. Amém? Ele teve algumas complicações, né? Teve algumas complicações que já foram corrigidas. Segue o tratamento, ele tem mais uma boa jornada aí pela frente, né? Terão ainda alguns desdobramentos, mas ele está bem, ele está reagindo bem, está lutando com muita força e com muita fé. Amém? Então, não deixemos de orar. Não deixe, a sua oração é muito importante. A sua oração tem feito a diferença. Pode ter certeza disso. Cada um de nós que estamos aqui, você que está nos assistindo em casa, não pôde vir hoje, está assistindo pela live, a oração de cada um aqui, ela está fazendo a diferença na vida do pastor Pedro. E vai continuar fazendo se nós não pararmos. Amém? Então, continuemos em oração. Agora sim eu peço para você ficar de pé, para a gente encerrar o culto com referência ao nosso bom Deus, que é digno de toda honra, toda glória, todo louvor, toda majestade, todo poder e toda adoração. Amém? Amado Deus, nós continuamos na Tua presença, Pai. Queremos Te agradecer por esse culto maravilhoso, essa palavra, Pai, diretamente do Seu trono para as nossas vidas. Muito
obrigado, Senhor, pela vida do rei Davi, que tanto nos ensina, Pai. Quantos ensinamentos esse homem deixou para nós. Muito obrigado, Deus. Muito obrigado pelo teu cuidado, pelo teu amor, pelo teu carinho, Pai. Obrigado, Senhor, pelas tuas misericórdias, que nessa mesma manhã se renovaram sobre as nossas vidas, Pai. Nós te pedimos, Espírito Santo de Deus, toma o teu lugar, Pai, em nossa vida. Ocupa a nossa mente, o nosso coração. Toma conta de nós. Nos auxilie, Pai, em nossas decisões. Em nome de Jesus, em cada uma delas, das mais simples às mais complexas, que nós possamos decidir, Pai, completamente influenciados pelo teu Espírito Santo. Esse é o nosso desejo, esse é o nosso pedido essa noite, Pai. Quero lhe pedir também, Espírito Santo de Deus, pela restauração completa da saúde do pastor Pedro, Pai. Em nome de Jesus, eu creio, Pai, a tua palavra nos garante isso, que todas as enfermidades foram levadas, gravadas na cruz do Calvário, Pai. Essa doença que o pastor Pedro enfrenta não é diferente. Eu creio no teu milagre, Pai. Eu creio na tua restauração para a vida dele, Pai. Em nome de Jesus, eu creio na tua vontade, que é boa, perfeita e agradável, Pai. Senhor, nos dê força, condição, atitude, Senhor, para suportar todas as adversidades, todas as dificuldades, Pai, e que nós tenhamos sempre muita sabedoria para atravessar os bons momentos também que temos em nossas vidas, Pai. Senhor, por fim, quero lhe pedir que na mesma paz, no mesmo amor, na mesma segurança que o Senhor nos trouxe até aqui, o Senhor possa nos levar de volta para os nossos lares. E eu faço esta oração em nome do teu Filho amado, o nosso Senhor, o nosso Salvador, Jesus Cristo.